Fala pessoal, Henrique Rios, tudo bom? Você já está sabendo? O Lightroom está com várias novidades. Acabaram de lançar exatamente ontem uma versão novinha do Lightroom, Lightroom V12, versão 12 de 2022. E eu estou aqui para trazer as novidades e você cada vez mais utilizar isso para trazer ainda mais qualidade e agilidade no processo de retoque, tratamento e finalização das suas imagens. Vem comigo. Vamos direto para as novidades e elas não são gigantescas, mas são muito massa para que você tenha cada vez mais possibilidade de tratar suas imagens com mais agilidade e mais possibilidade. Vamos então aqui para o Lightroom, você vai entender que a gente já tinha alguns parâmetros, algumas coisas mudaram só para você entender. A gente não tinha esse íconezinho no cantinho, esse aqui é um ícone novo. Isso serve para que você às vezes esteja, por exemplo, utilizando as máscaras, que é uma novidade da versão anterior, e você pode clicar nesse ícone e ele volta de volta para o básico, para todos os tratamentos globais que a sua ferramenta tem. Tá? A gente tem algumas evoluções na ferramenta de remoção de manchas, que já eu já venho te mostrar, e a gente tem agora a nossa máscara de uma maneira um pouco diferente. Vocês vão entender o quão de potencial que isso aqui vai ter e o que isso aqui vai te trazer possibilidades. Deixa eu só fechar esses menus aqui, que eu quero aqui trazer tudo feitinho, bacaninha, só para poder deixar apenas a ferramenta de máscaras ativa. E olha que interessante, quando eu abro a ferramenta de máscaras, coisas que já existiam antes, tá? A gente já tinha seleção de assunto, seleção de céu, né? E que na verdade é a seleção de objeto e a seleção de céu, e teve algumas modificações. Primeiro é a disposição dos botões. Tá? A gente tem aqui agora 3 botões mais firmes, mais fortes, mais num UX, né? Numa experiência de visual que você pode trabalhar muito melhor com ela. E aqui você pode simplesmente clicar em assunto e ele vai fazer a seleção baseada numa inteligência artificial de tudo aquilo que ele entenda como o assunto principal da sua cena. Bom, isso aí já existia, a versão anterior já tinha, e bom, já darás a minha máscara bonitinha, feita do jeito que eu preciso. O que mudou? Né? Eu vou agora poder clicar em criar nova máscara e o menu permanece muito parecido com a opção de eu estar selecionando pessoas. E isso aqui traz um potencial gigantesco. Olha o que vai acontecer. Quando eu faço selecionar pessoas, ele começa a analisar via inteligência artificial, vocês vão me ver repetindo essa palavra várias vezes, quais são as pessoas ali presentes. No caso aqui eu só tenho uma pessoa, já eu te mostro com 2 ou mais, tá? E aí quando eu passo o mouse, ele me mostra quem que é essa pessoa. E quando eu clico nela, ele me abre opções para eu fazer seleções separadas em partes específicas do corpo. Então eu não preciso mais ficar pintando com pincel em áreas específicas. Ele já me dá a possibilidade de eu selecionar a pele da pessoa, a pele do corpo, a sobrancelha, o branco dos olhos, a íris e a pupila, os lábios, os dentes e, claro, o cabelo. Então toda a estrutura do corpo nosso está aí presente para a gente poder fazer um tratamento específico. E a gente pode criar presets únicos e específicos exatamente utilizando a inteligência artificial. Isso aqui vai trazer um ganho enorme. Como é que funciona? Vamos pegar aqui a pele dela, por exemplo, pele do rosto. Cliquei e eu vou clicar na pele corporal também. O que vai acontecer? Ele vai criar 2 máscaras separadas para mim. Então, a partir do momento que eu clicar aqui em criar máscara, ele vai criar 2 máscaras separadas aqui no cantinho para mim. E essas máscaras agora me permitem fazer tratamentos separados clicando em cada uma delas. Então, vou tratar primeiramente aqui o rosto. Então, aqui no rosto, eu vou diminuir um pouquinho da textura, vou diminuir um pouquinho da claridade, vou aumentar bem a minha nitidez e aumentar um pouquinho da redução de ruído. Beleza, então isso aqui para o rosto, digamos, está satisfatório. Tá? Quando eu vou agora para o corpo, talvez a intensidade não precise ser tão grande assim. Então eu posso diminuir menos a minha textura, um pouquinho menos da claridade, bem intenso de nitidez e um pouquinho de redução de ruído. Então, 2 tratamentos que se equivalem, mas são diferenciados. Vamos voltar lá, eu quero agora criar, por exemplo, eu poderia ter criado todas essas máscaras já automáticas, porque isso aí é o que vai facilitar todo o processo. Tá? Ele vai fazer a detecção da pessoa, vou clicar nela de novo. Como ele já detectou, ele tende a ser um pouquinho mais rápido. Tá? E agora eu vou pedir, vamos lá, cria para mim sobrancelhas, olhos, íris, lábios. O dente está tão pequenininho aqui que eu vou mostrar em outra foto. E cabelo. Criar máscara. Então ele vai criar essa sequência dessas 5 máscaras para mim, todas já empilhadas uma embaixo da outra. O ideal seria que ele já nomeasse, né, pra gente, mas ele tem dentro de cada máscara do que ele está se tratando. E aqui nas sobrancelhas, como já está selecionado, eu quero deixar as sobrancelhas um pouquinho mais escuras, talvez um pouquinho mais de diminuição da exposição. Quando eu venho para essa aqui, vamos ver o que ele está selecionando. Ó, esse aqui é clarear os olhos. Clarear os olhos eu gosto de diminuir um pouquinho da minha saturação. Eu gosto de deixar um pouquinho mais quente para poder não ficar tão azulado. E eu gosto de deixar claro um pouco mais branco. Então, bem pouquinho para a gente poder trazer um brilhinho nos olhos. Próximo item, a íris.
Bom, na íris eu já busco um tratamento um pouquinho diferente. Eu gosto de bastante nitidez, talvez uma textura, se ali existir algum tipo de um olho mais claro, né, com alguns detalhes. Eu gosto de pegar os brancos que ali existem, dar uma enfatizada, talvez trazer um pouquinho de sombra a mais, talvez os realces. E eu tenho que tomar cuidado só para não ficar explodindo de informação, para que eu não perca certos detalhes. Então, isso aqui já está suficiente. Eu vou dar um zoom para vocês verem, para vocês enxergarem e perceberem o que, que isso aqui traz de melhoria. Então vamos lá. Vou fazer aqui, ó, antes e depois. Olha lá, a íris lá como é que se comporta, tá vendo? Vou vir aqui no antes e depois dos brancos dos olhos. Tá? Vamos direto aqui na pele do rosto, que a gente já está no rosto, olha. Antes e depois. E aí, a partir disso, se eu movimentar aqui para sobrancelhas, eu tenho aqui as sobrancelhas, ó. Antes e depois. Então eu já vou melhorando toda a minha estrutura para eu poder ter meu tratamento bem feito. Próxima etapa aqui são os lábios. Eu quero dar um ar mais sofisticado para os lábios dela. Então eu vou deixar ele com um brilhozinho mais ativo, diminuindo o meu desembaçar. Quero aumentar bastante a textura para priorizar essa estrutura dos lábios dela e aumentar um pouquinho a nitidez. E posso aumentar um pouquinho da saturação para dar um pouco mais de vida para essa boca. Por fim, os cabelos. Então aqui nos cabelos eu quero trazer um pouquinho mais de brilho. Eu vou trazer um pouquinho de exposição, pouca coisa. Posso deixar com a textura, um pouquinho de claridade um pouquinho maior, também nitidez, que vai enfatizar. E se houver algumas áreas mais branquinhas para poder enfatizar isso. Excelente! Eu criei essa sequência de máscaras, ó, no instalar de dedos. E eu não precisei ficar selecionando várias coisas ao mesmo tempo. E isso, digamos, traz muito mais potencialização. Olha só para essa foto. Essa foto aqui agora eu tenho um casal. São duas pessoas. E nessa sequência de duas pessoas, eu tenho a possibilidade agora de selecionar as pessoas que vão estar individualmente ali presentes. Isso é muito massa. Porque às vezes você está fazendo retratos de padrinhos, retratos de formatura e tudo mais, e aí você pode individualizar isso, cada uma delas. Então aqui, ó, pessoa 1, pessoa 2, pessoa 1, pessoa 2. E eu posso, claro, selecionar as duas ao mesmo tempo, coisa que já existia. E eu posso selecionar itens específicos dessa pessoa para poder criar a máscara específica, assim como eu fiz daquela outra garota. Então, isso já começa a me trazer ainda mais possibilidades. Eu vou agora cancelar essa estrutura aqui, vou redefinir essa foto, eu vou fechar esse navegador só para vocês verem os presets. A gente pode criar presets baseados exatamente nesses pontos. Então, se eu clicar aqui em retoque completo, você vai perceber que ele já vai criar automaticamente uma sequência de máscaras para mim, exatamente que vai selecionar a pessoa toda. Se eu clicar aqui em todas as máscaras, ele vai identificar em cada um a pele do corpo, a boca, os dentes, a íris e lá. Então, todas as pessoas estão selecionando automaticamente cada uma delas e já aplicando o tratamento. Então, eu já apliquei o tratamento através do preset. Tá? Se eu quiser fazer um retoque individual, e quando eu tenho principalmente uma pessoa apenas, vamos pegar, por exemplo, essa garota, e eu vou agora utilizar o potencial dos presets, ou seja, eu posso agora pegar aqui pele do rosto, então ele já vai identificar, vai pegar essa foto, já vai criar para mim a minha máscara e já vai aplicar para mim o tratamento. E aí, claro, alguns momentos vocês vão ver essas estruturas aqui, essas mensagens. O que está acontecendo? Ele está fazendo com que haja uma inteligência artificial por trás. Então, quando eu clico aqui na pele do rosto, ó, ele já identificou o objeto, ele não precisou mais disso. Então, eu estou no momento inicial, ele faz essa identificação, por isso que às vezes ele aparece um timer e depois ele libera para você. Vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem. Ó. Vou pegar aqui no rosto dela. Então vamos lá. Ó. Vamos vir aqui nos olhos. Então ele já vai e faz uma seleção dos olhos. Branco dos olhos. Já deu uma seleção dos brancos dos olhos. Boca. Já fez a aplicação na boca para mim. E aos poucos a gente vai tendo essas melhorias e utilização cada vez mais completas. Vamos buscar aqui os cabelos. Ó, os cabelos eu não tinha criado aqui um preset. Como é que eu criaria esse preset? Sinalzinho de mais, selecionar pessoa. Ele vai fazer então a detecção da pessoa para mim. Vou clicar nela, ele vai me abrir o painel de todos os itens que eu tenho ali disponíveis para poder fazer a seleção. E eu vou de cara já selecionar o cabelo e criar uma máscara dele. Bom, a partir do momento que ele criou essa máscara, eu já posso agora fazer o tratamento que eu quero. Claro, o tratamento pode variar de pessoa para pessoa, mas eu gosto de deixar o cabelo talvez com os pontos brancos mais brancos, um pouquinho mais de profundidade naquilo que eu tenho de preto, mais textura, um pouquinho de claridade, bastante nitidez. Então é mais ou menos o que eu gosto. Então eu vim cá no maisinho,
criar pré-definição, essa é a máscara 6, então eu vou desmarcar todas as demais, marcar só a máscara 6 e chamar de cabelos. Bom, ele já vai criar para mim o preset aqui com os cabelos. Se eu redefinir essa foto agora, ela vai voltar à sua origem. Vamos lá, voltou ao zero. Se eu clicar aqui em cabelos, puf, ele aplica, ele vai identificar a pessoa, criar a máscara e aplicar o meu tratamento imediatamente. Isso tudo em piscar de olhos. Bom, o que mais que a gente tem aqui de possibilidades? Então, isso aqui é a possibilidade com relação a um dos itens da nossa nova máscara, né? Se eu acessar essa imagem aqui, vamos ver como é que ele vai se comportar. Com a seleção da máscara, eu tenho a possibilidade de estar fazendo agora a marcação de um local onde eu quero que uma determinada área seja selecionada. Então vamos supor, quando eu acesso aqui, eu posso escolher agora o plano de fundo. Antes, eu tinha que fazer a seleção do objeto, inverter e duplicar a minha camada, a minha máscara para poder fazer isso. Agora eu consigo fazer a inserção de tratamento só selecionando o fundo sem precisar fazer inversões. Então isso é um grande passo para a gente poder ter ainda mais possibilidade para eu tratar o fundo rapidamente. Beleza. Segunda coisa que é importante a gente entender. Eu tenho agora a opção de selecionar objetos individuais, não somente o assunto. Então isso aqui me traz a opção de estar utilizando de um pincel ou de uma ferramenta retangular. Vamos pegar o pincel primeiro para vocês entenderem. Eu quero que ele faça a identificação do meu assunto baseado apenas nessa área onde eu estou pintando. Então ele vai omitir para mim o cavalo e qualquer outro objeto que esteja em outra área. Ele vai detectar uma pessoa, vai remover o fundo e vai fazer uma seleção mais precisa possível, baseado em inteligência artificial. Então tá lá, finalizando, selecionou, o cavalo está de fora e está tudo bem. Vamos selecionar agora uma outra foto. Vamos tentar utilizar agora a seleção retangular, né? Que talvez em alguns momentos possam ser importantes. Então quando eu utilizo aqui seleção de objetos, vocês vão reparar que agora eu tenho também a seleção retangular. Cliquei na seleção retangular e eu posso agora falar para o Lightroom, olha, faça uma seleção desse objeto presente aqui nessa área. Vamos ver se por acaso ele consegue eliminar essa blusa da garota. Se não, eu acho que é muito para ele talvez, mas vamos ver como é que ele vai se comportar. E olha, fez um bom trabalho, quase eliminou tudo, mas ele já selecionou a prancha individualmente e fez a minha marcação lá. Vamos tentar dar um gás a mais para ele, olha, vamos tentar selecionar um objeto de novo, eu vou tentar buscar a prancha lá de trás, ó. Vamos ver se ele por acaso elimina o braço dela. Não sei. Eu estou aqui testando junto com vocês uma imagem nova e vamos ver se ele se comporta direitinho para ver se a gente tem essa seleção. E ponto. Eliminou, removendo o cotovelo da garota. Então isso aqui já me traz uma seleção ainda mais potencializada. Porque às vezes você tem objetos fora da sua cena que você gostaria de dar um gás a mais nessa identificação. Voltando só naquela questão de seleção de pessoas, o tanto que isso é importante diante das máscaras, você vai ter elementos que às vezes vão estar com iluminações diferentes. E aí, é esse o potencial que eu quero trazer para que vocês entendam. Cada vez mais vocês utilizarem do potencial que o software te dá, é isso que vai te trazer ainda mais caracterização. Então deixa eu só redefinir que eu já tinha uma máscara pré-criada. Vamos voltar aqui ao objeto inicial. E eu vou agora aguardar ele detectar as pessoas. Uma vez que ele detecta essas pessoas, eu posso agora, por exemplo, trabalhar só no noivo. Então, a partir disso, olha, eu tenho as duas pessoas selecionadas, o noivo está mais escuro, eu vou direto no noivo, clico nele, eu vou trabalhar com ele com a máscara completa dele, então eu não vou trabalhar com ele individualmente, eu vou trabalhar com ele individualmente, então eu vou criar aqui a minha máscara. Então agora, individualmente, ele vai criar a minha máscara e eu vou poder trabalhar somente nele, trazendo um pouquinho mais de luz para ele, trazendo um pouquinho mais de sombras abertas para ele, um pouquinho mais dos brancos que ali estão, talvez uma temperatura específica e assim por diante. A evolução das máscaras já é sensacional, mas essa aqui eu estava aguardando há muito tempo. Muita gente me fala, poxa, será quando que o Lightroom vai ser capaz de fazer a eliminação de objetos assim como o Photoshop faz? Calma, ainda não é tão assim, porque lá a gente trabalha com pixel, um pouquinho diferente, mas, cara, a gente já tem agora o Content Aware, sensível ao conteúdo, que antes era só presente dentro do Photoshop, aos poucos vão trazendo pra gente. Onde que está isso? Está aqui na nossa ferramenta de remoção de manchas. Você já deve saber que a gente tem um carimbo, que é onde a gente pode, através do clique, ele me mostrar, deixa eu só voltar aqui, ó, de nunca para sempre, de onde que ele está clonando. Então ele pega textura em cima de textura, luz em cima de luz, tá? A gente tem o Band-Aid, que já é comum de você utilizar, onde ele pega de uma outra área
e traz principalmente a textura e mesclagem com as características de textura e de luz daquele local. Então você já pode continuar utilizando isso. E a gente tem agora o Content Aware. No Content Aware, ele funciona basicamente da mesma maneira. Só que todas as três ferramentas agora, primeiro, não fica aquela máscarazinha vermelhinha, né? Aquela coisa que a gente vai pintando. Agora, quando a gente passa, clica e arrasta, a gente fica com essa micromáscarazinha, né? Que fica mostrando onde é que a gente está selecionando. Isso ajuda bastante. E, cara, tá muito evoluído em termos de velocidade. A ferramenta que antes a gente demorava, agora ela tá com uma potencialização muito maior. Eu consigo aqui, rapidamente utilizando, seja o Content Aware, seja a ferramenta de remoção de manchas comum, rapidamente já começar a remover algumas coisas. Para pele, eu ainda prefiro e estou preferindo a remoção de manchas normal, tá? Então, eu particularmente estou mais satisfeito com ela. Uma dica ninja que eu dou, desmarco sempre para nunca, ele deixa de te mostrar esses pontinhos e vai agora, olha para vocês verem a velocidade como eu vou trabalhando. E antes minha CPU nesse ponto aqui, cara, já estava gritando. E agora eu tô aqui suave, tô tranquilo e graças a Deus, isso aqui já está evoluindo muito, gato. Se você tem às vezes recém-nascido, claro, não tantos detalhes igual alguns nenéns nascem, mas isso aqui já pode te ajudar bastante para você ter a melhoria da pele, melhoria de todo o processo. Olha só que interessante, turma, como é que rapidamente eu já fiz isso. Eu vou agora só arrastar um pouquinho para baixo a minha imagem. E eu vou agora só eliminar alguns detalhes aqui, só para vocês enxergarem o quão rápido que está, mesmo com a ferramenta antiga. Mas, Ribas, você acabou de falar do Content Aware, você não está utilizando. Bom, as melhorias foram várias, não somente da inserção do Content Aware, mas também da velocidade de uso desse pincel de remoção de manchas. Então, vamos entender agora como é que o Content Aware pode trazer algum benefício para a gente. Vamos pegar essa foto aqui dessa garota e vamos ver como é que ele se comporta. Ele talvez não seja tão assim eficiente quanto no Photoshop, mas a gente tem a possibilidade de trabalhar de uma maneira bem legal através dele. Então vamos pegar aqui, olha, e eu vou primeiramente fazer a seleção desse poste. Vamos ver como é que ele vai se comportar aqui para eliminar esse poste. Eu vou vir cá selecionar, vamos buscar aqui e deixa ele trabalhar e ver o que ele garante para mim ou não. Olha que sensacional. Olha o poder dessa ferramenta com um clique e arrasta, o quão inteligente ele foi para poder subtrair elementos, mesclar com objetos já existentes e facilitar muito a nossa vida. Turminha, a gente tem agora ferramentas de altíssimo nível que possam nos ajudar ainda mais. Tem um último feature que eu queria mostrar, que não é tão legal assim, mas pode talvez trazer algum benefício para você. E a última atualização que talvez mereça a gente estar falando aqui, porque se você entrar no site da Adobe, você vai perceber que outras várias modificações, como perfis de cor, algumas coisas de aceitação de novas câmeras, isso está presente, como sempre, né? Mas o que realmente vai valer a pena é vocês perceberem que a gente agora pode começar a mudar alguns itens da interface do Lightroom. Por exemplo, os painéis laterais, que são esses que estão apagando e abrindo, que são esses dois laterais, né? Esses tanto na revelação quanto na biblioteca, agora a gente pode mudá-los de posição. Bom, não sei para quê, sinceramente. Em alguns momentos pode ser interessante, às vezes para gravar um vídeo, alguma coisa do tipo, mas particularmente não me é necessário. Mas se você acessar aqui editar preferências e você vier na telinha que vai se abrir e a gente vier aqui em interface, você pode trocar somente os grupos do painel de revelação, ou seja, ele vai somente na revelação trazer o que é de tratamento para a esquerda e o que é de preset para a direita, tá? Ou todos os grupos. Eu vou trocar todos e você vai entender. Só que isso aqui requer reinicialização. Então eu vou marcar, vou dar um OK, vou reiniciar o Lightroom e eu vou te mostrar. Então tá aí, Lightroom reiniciado, os painéis foram invertidos, pode ser útil para você. Eu estou realmente acostumado do lado direito, não sei se para mim vai ser efetivo. Como eu mudei tanto de um lado, tanto da biblioteca quanto da revelação, aqui também foi mudado. Então você pode optar em mudar esses painéis de lugar. Particularmente eu prefiro manter do jeito que eu já estou, né? Mas tá aí mais um feature que a gente pode, às vezes, brincar a respeito. Pois é, a gente viu várias das possibilidades e eu te recomendo muito que você atualize. Importante entender que, uma vez que você atualizar o Lightroom, é possível que apareça uma mensagem falando que o seu catálogo precisa ser atualizado. E isso é normal, porque ele estava ainda lendo os arquivos da versão anterior, da versão 11 ponto alguma coisa. E hoje a gente está na versão 12. Então, quando ele te pedir para mudar, não se preocupe, essa telinha é super normal. Então, a
aproveite muito, já atualize o seu Lightroom, já utilize do potencial das máscaras e desse potencial todo que a inteligência artificial, junto com as melhorias dos pincéis de recuperação de manchas, vão te trazer. E pessoal, esse vídeo aqui só é possível com o apoio da Album. Album é essa que é uma das maiores empresas hoje do Brasil, América Latina, que está do mundo, responsável por estar ajudando milhões de fotógrafos, milhares de fotógrafos ao longo de suas carreiras, através da criação do seu site portfólio, galerias de fotos online, aprovação de fotos e venda de fotos junto ao seu cliente, sistema de pagamento totalmente preparado para que você possa vender e totalmente livre de comissão, design de álbuns, sistema de realidade aumentada, controle de clientes via CRM. Se você não tem uma conta ainda, clique aqui embaixo no link na descrição, crie sua conta grátis e absorva e use cada vez mais todo esse potencial que a Album pode trazer na evolução do seu negócio. No mais é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, vai ser um prazer poder te ajudar. Me sigam nas redes sociais, @HenriqueRivas. Sigam também @AlbumPro e até a próxima.